No Evangelho de Mateus, capítulo 26, lemos sobre os eventos finais da vida de Jesus e, em especial, sobre a última Páscoa celebrada por ele, pouco antes da sua morte. Seria aquilo uma expressão religiosa de fato judaica e em conformidade com a lei e os costumes de Israel? Dificilmente. Não há, entre os temas que envolvem a Páscoa judaica, nada que sequer de longe aluda à noção de comer pão que possa simbolizar o corpo de alguém. E é isto que Jesus diz explicitamente nesta passagem, como se lê. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E depois, no verso 26, lemos: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Mas, sendo Jesus alegadamente judeu, sendo ele religioso, como muitos alegam, e que se apegava à Torá e aos seus mandamentos, tendo inclusive vindo para cumpri-los, como defender que aqui ele tenha agido conforme estas alegações? Ao iniciar o Seder, o rito pascal, os judeus relembram que foram escravos no Egito e que dali Deus os tirou com mão forte e com braço estendido. O Rashi explica que a Torá chama a matzá de lechem oni, ou o pão da aflição, por ser o que faz com que eles se recordem dos dias de servidão. Já o Rabi Yehudá ben Yakar afirmava que, posta na mesa do Seder, a matzá representa o lechem ani, o pão dos pobres, o alimento que os antepassados dos judeus comiam no Egito. Ao menos durante a primeira parte da leitura da Agadá, o relato de Pesach, a matzá é o pão da escravidão e da pobreza. Porém, mais adiante, aparece de uma forma totalmente diferente. Após ler a afirmação de que é um dos 3 símbolos que constituem a essência do Êxodo, o condutor do Seder mostra uma das matzot postas na mesa, e recita as palavras matzá zo, esta matzá que comemos. Qual é a sua razão? Por não ter havido tempo para que a massa de nossos antepassados levedasse antes que o Rei dos Reis, o Santo bendito seja, se revelasse perante eles para redimi-los. Nesta passagem, a matzá representa a redenção dos filhos de Israel pelo Todo-Poderoso. Uma redenção que ocorreu de forma tão rápida que os judeus não tiveram tempo de esperar que fermentasse a massa do alimento que levariam em sua jornada. E continua o relato: e assaram a massa em pães ázimos, não levedados, pois foram expulsos do Egito e não mais puderam deter-se, nem tampouco haviam preparado provisões para o caminho. Assim, o pão de Pesach, a matzá, representa, antes de mais nada, um memorial da aflição no Egito, mas também da redenção nacional de Israel. Em momento algum, esse pão ázimo, a matzá, representa alguma salvação de pecados. E sob aquele contexto da saída do Egito, o termo sequer é usado. E repito, em momento algum. Da mesma forma, não há no relato da saída do Egito, evento que originou Pesach, nenhuma menção ou possibilidade de que esta festividade possa incluir não-judeus. Pesach é uma festividade nacional dos judeus,
como se fosse o seu dia da independência. E logo, não faz nenhum sentido que se estenda seus propósitos como aplicáveis aos gentios, até porque o texto em si é claro que para que se participasse do rito pascal, se faz necessário que o pretendente se circuncide, o que representa o ato de peregrinar entre os judeus, isto é, que o candidato se converta antes ao pacto, ao judaísmo, para que só então depois possa celebrar a festa. Fora disso, celebrá-la é algo destituído de sentido, pois a mesma não tem características universais. Jamais teve. Na sua celebração particular, Jesus teve que simplesmente mudar o sentido das coisas, alterar o significado de tudo que o pão ázimo, a matzá, representava, a fim de que se adequasse aos seus propósitos. Esta alteração, diga-se de passagem, não tem respaldo e nem autorização por parte da Escritura, e foi apenas uma deliberação pessoal. Sobre isso diz Daniel, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Há paralelos muito interessantes entre o pão que Jesus incita seus seguidores a comer na sua celebração peculiar da Páscoa e o fruto do conhecimento do bem e do mal. O cristianismo, quando analisado em sua história primitiva, começou como uma corrente mística derivada de conceitos judaicos populares, mesclados a ideias gnósticas. E foi exatamente por isso que, desde os primórdios, os padres da Igreja trataram de aprovar uma lista de livros autorizados ou canônicos, tendo em vista que os materiais gnósticos que circulavam entre as antigas comunidades era abundante e diverso. E é claro, aquilo tudo era extremamente nocivo aos seus interesses. E mesmo alguns livros canônicos do atual Novo Testamento não escaparam necessariamente a certas percepções de cunho gnóstico. Segundo o próprio Evangelho, certo conhecimento e discernimento era transmitido por Jesus apenas para seus iniciados, como ele mesmo disse, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Mateus 13:11. E também em 1 João 5, verso 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. No caso do pão, da sua peculiar ceia pascal, isto seria um símbolo dele mesmo, ou seja, da sua carne, do seu corpo, de acordo com Mateus 26:26, a qual, se alguém não comesse dela, ou seja, da sua carne ou do seu corpo, não teria parte com ele. Ou seja, se alguém se recusasse a comer este pão, que era símbolo da sua carne, esta pessoa não seria um dos seus seguidores verdadeiros, como lemos. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. João 6,53. Assim, segundo o que ensinava, quem comesse daquele pão, ou seja, quem acreditasse em sua proposta, não morreria, mas teria a vida eterna. E não exatamente para nossa surpresa, da mesma forma, o fruto da árvore proibida teria a virtude de transmitir algum conhecimento. E a serpente, segundo o texto, comunicou a Eva que se ela comesse, não morreria. A ideia de vida eterna prometida por Jesus assemelha-se em muito à proposta da serpente, quando ela diz que Adão e Eva não morreriam e seriam ainda como Deus, pois afinal só Deus conhecia então o bem e o mal,
sendo também eterno e imortal. Jesus se coloca várias vezes como uma espécie de árvore também, ou usa uma metáfora igual a isso sobre si mesmo. Ele diz ser a videira verdadeira, João 15:1. Também diz ser a árvore verde, Lucas 23:31. E ligando-se aos pontos aqui, temos uma árvore que transmitiria certo conhecimento e que, se dela as pessoas comessem, não morreriam, mas antes teriam vida eterna, semelhante ao que ocorre com Deus, ou seja, as pessoas que assim agissem seriam semelhantes a Deus. Quando Jesus afirma que o pão era símbolo do seu corpo, o grego traz a palavra soma, que é o termo mais comum e recorrente no Novo Testamento, quando a ideia versa sobre o corpo físico, seja ele vivo ou morto. Porém, como se sabe, dificilmente Jesus teria transmitido estas palavras em grego, mas sim em aramaico. E ao examinarmos o texto de Mateus 26:26 em aramaico, que seria a língua original de Jesus, o termo que ali aparece refere-se a um organismo morto, já em decomposição, uma carcaça, segundo os dicionários Jastrow e Klein. Assim, é importante que se entenda que, pelo entendimento da Torá, tal noção é absolutamente abjeta e blasfema, ainda que seja apenas simbólica. Para que esta ideia pudesse se estabelecer, certamente mudanças profundas deveriam ser feitas nas ideias exaradas da Torá, ou seja, uma profanação dos seus ensinos e postulados mais sublimes. É isso que o cristianismo fez, e é isso que o judaísmo jamais aceitou e jamais poderá aceitar.